Pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Joaquim de Souza. Nós estamos na quarta parte do nosso vídeo da planta humanizada no CorelDRAW. Acompanhe os 7 passos para fazer a planta humanizada no CorelDRAW. E nestes vídeos nós vamos começar a inserir os blocos, a sua redimensão e a sua projeção avançada. Bom pessoal, após nós termos feito isso, conforme que se pode ver, estamos quase na reta final já, para inserirmos apenas os nossos blocos, para valorizarmos ainda mais o nosso projeto, conforme essa referência que vocês podem observar aqui. Do outro lado, o que nós temos? Tudo lindinho por causa dos blocos que estão a super valorizar. As texturas já valorizaram o nosso projeto, ok? E agora nós vamos super valorizar o nosso projeto aplicando blocos que sejam perceptíveis, como é o caso destes móveis aqui, como é o caso do aparelho sanitário, hidráulico sanitário, como é o caso do tapete, das cadeiras e aqui a nossa famosa Carve, a nossa TV Carve, certo, né? 400K aqui, conforme que vocês podem ver. Os nossos 400K, os outros objetos aqui, a mesa com envidraçado, né? A mesa envidraçada, com as cadeiras no entorno, 10 cadeiras, as 4 de assento aqui, da lateral, as plantas e tudo mais, a caixa de escada, entre outros elementos, conforme que vocês podem observar aqui também, as camas e os tapetes, as mesas inclusive. Pessoal, então, sem mais demora, vamos àquilo que nos importa. Estou aqui de volta ao CorelDRAW, pessoal, conforme que vocês podem ver. Agora nós temos dois elementozinhos que estão a sobrar, né? Os seus estranhos viram por aqui intrusos. Vamos vos deletar. Não que sejam intrusos, ajudaram-nos muito mais até então já, né? Certo? Então o que nós vamos fazer agora é simples, pessoal. Prestem bastante atenção, bastante atenção. O que nós vamos começar a fazer, pessoal, é nada mais, nada menos que começar a jogar os nossos blocos do CorelDRAW. Bom, e para jogar os nossos blocos é tipicamente simples, não tem nenhum segredo adicional, é simplesmente pegarmos, do mesmo jeito que pegamos as texturas e arrastarmos. Agora, para começar de uma forma exemplificada, eu vou simplesmente ir aqui nas opções em que eu tenho meus blocos de CorelDRAW salvos, pessoal. Segundo o que vocês podem ver, eu tenho uma vasta gama de blocos aqui, uns lindos, outros não, mas vamos na base do oleômetro, selecionando aquilo que nos é ideal. Tem blocos múltiplos que estão inseridos num documento formal, que sejam muitos blocos, como é o caso daquilo que vocês podem ver aqui, não só num documento de Corel, mas muitos outros blocos integrados. Então temos mais outros blocos de armários de cozinha, estão aqui todos eles integrados também, do mesmo jeito os balcões, olhem só, um monte de balcões aqui, assim sucessivamente. Mas tenho também as camas também, eu vou só abrir o arquivo. Ele vai me abrir no meu aba de CorelDRAW. Vejam só essa vasta gama de blocos do CorelDRAW, pessoal. Vocês podem baixar lá no Google procurando ou pesquisando pelos blocos do CorelDRAW, mesmo que encontrem formatos de PNG ou encontrem algum outro formato, certo, pessoal? Importante ter os blocos lindos, de preferência, para podermos lançar, para conseguirmos lançar no nosso projeto, certo, pessoal? Vou abrir outros blocos aqui. Vou abrir outros blocos, aliás, peço desculpas, vim parar uma pasta que eu não queria parar, pelo menos não até então, né? Então vamos só girar aqui para nós podermos ver outros como carros. Tem um monte de carros agrupados aqui, conforme que vocês podem ver. Se quiserem simular as suas garagens, vamos só esperar o arquivo nos abrir. Numa outra área de trabalho, numa outra interface, porque são blocos que são integrados, numa outra área de trabalho. Conforme que vocês podem ver a minha vasta gama, o meu arsenal de carros aqui, né? E vejam lá o meu arsenal de carros, olhem a qualidade que esses blocos têm. Quanto mais nós vamos fazendo, eles vão ganhando mais qualidade, como se fossem vetorizados, mas são basicamente imagens. Sei que vocês não sabem, CorelDRAW funciona com imagens em formatos TARG, ou PNG, ou JPG, foram imagens recordadas de outros softwares, ou recordadas em imagens do Google. Então basicamente é isto aqui. Nós não temos nenhuma garagem no nosso projeto, segundo o que vocês podem ver, não temos nenhuma garagem, nem no resto do chão, não temos, embora existam garagens do primeiro andar, mas aqui não é o nosso caso, né? Certo? Então o que nós vamos fazer? Basicamente é inserir os nossos blocos, começar jogando os nossos blocos aqui, certo? Então, para além destes outros elementos, vocês podem baixar no Google, eu disponibilizei, eu tenho aqui no meu acervo, vou só fechar esses elementos aqui que eu não quero usar nenhum deles, por enquanto aqui nesse elemento também, nesse projeto também eu não quero usar nenhum outro elemento desta biblioteca aqui, só vou esperar ele processar, porque eu estou a fechar um arquivo grande. Eu vou fechar também este aqui que eu não quero abrir, não queria usar, aliás, peço desculpas. E eu separei para vós aqui, pessoal, mais um cipual de blocos, né? Que nós podemos encontrar aqui nessa pasta, para nós podermos aplicar blocos que foram aplicados aqui neste projeto, certo? Vocês podem fazer isso com um outro bloco aplicado lá, achado lá na internet, mas eu vou preferir usar estes blocos porque esses fazem parte da minha biblioteca faz um tempinho, já são alguns blocos que eu prefiro. Então, para tal, sem mais delongas, vamos àquilo que nos interessa, que é a parte mais importante. Vou abrir esses blocos que eu tenho reservado aqui. Então, vou abrir para as aulas, blocos da aula. Vou abrir aqui os blocos usados, aula de CorelDRAW, vou deixar eles processar, para que depois nós comecemos a lançar os nossos famosos blocos. Eu até havia reservado aqui as texturas
havia reservado todos os outros elementos que nós poderíamos usar. É aquela textura da varanda que é esta, do corredor, aliás. Essa outra textura que nós estamos a usar são essas duas, estamos duplicando, e essa textura estamos a usar para o nosso pavimento, certo pessoal? Texturas, pisos, reis de chão, primeiro andar aqui do outro lado. Então o que eu vou começar é basicamente com o reis de chão. No reis de chão o que nós temos? Temos uma sala, temos uma mesa de jantar, vejam só. Eu vou fazer Ctrl C para copiar, né? Ou vou com o teclado direito marcar aqui. Ctrl C, que é copy, pessoal. Ctrl C, copy. Vou copiar e vou simplesmente, vou copiar muito. Primeiro vou copiar um para vocês poderem ver o exemplo. Depois vou aqui no meu projeto 01. Vou jogar aqui o meu projeto. Segundo que vocês podem ver, meu bloco veio totalmente grande. O que eu tenho que fazer é simplesmente redimensioná-lo assim como se fosse uma imagem, porque basicamente ele é um bloco vindo em formato de imagem, pessoal, certo? Vou colocar aqui porque ele está vinculado, a minha sala de jantar está vinculado à minha cozinha, nesse perímetro aqui. Então vou colocar como a parte mais próxima aqui, de localização do mesmo elemento. Eu vou fazer isto aqui. Então, pessoal, conforme vocês podem ver, é de boa qualidade. Apreciem. Bom, pessoal, tendo inserido os nossos blocos, nada mais, nada menos que certo, redimensioná-los, pessoal, certo? Então, basicamente, aquilo que nós estamos a começar a ver aqui, redimensionamento de blocos, tem muita importância, porque eles acabam valorizando ainda um pouco mais o nosso projeto. Segundo o que vocês podem ver nessa referência, notem que essa mesa aqui é bem maior, essas cadeiras são bem maiores do que as outras, de outro compartimento, né? E se esses erros forem cometidos inúmeras vezes, eles acabam depreciando os nossos projetos. Então, certo? Tomem boas referências, verifiquem bem as dimensões, vão notando as proporções, isso vai fazer toda a diferença para o nosso projeto. Então, pessoal, nada mais, nada menos que redimensionar os nossos elementos que nós formos inserindo aqui no nosso projeto. Então, em relação à questão de inserção de cópias múltiplas que eu vou fazer aqui do outro lado, que vocês têm que ver, porque eu separei mais blocos do meu lado aqui, o que eu vou fazer? Vou desmarcar o que estava marcado, com a minha ferramenta de seleção, vou clicar num canto esquerdo, vou arrastar até outro local, vou colocar a ferramenta de seleção marquee, vou agrupar os objetos para irem lá, todos eles agrupados. Com o teclado direito, Group Objects, certo? Vamos funcionar como um só, certo? Então, ao ter feito isso, o que eu vou fazer? Vou fazer Ctrl C, que é copiar esse elemento, e vir para aqui para o local em que nós nos encontramos trabalhando as nossas plantas de piso, e vamos fazer o Ctrl V, que é passar essa informação para aqui. Nós agora podemos redimensionar, ou seja, podemos mover tanto quanto para qualquer lado que a gente quiser arrastar, certo? Então, conforme que vocês podem ver aqui, eu vou simplesmente inserindo os nossos blocos em seus campos específicos, né, em que eles estarão ocupando no nosso perímetro do nosso projeto, mas tomando como referência as nossas orientações. Aqui nós vemos as cadeiras e o tapete, nós vemos as outras cadeiras, e aqui vemos outra sala de vídeos, a sala de vídeo com a nossa carve, né? A nossa famosa carve com os nossos blocos aqui. Então nós vamos inserindo dessa forma, conforme elas se apresentam, certo, pessoal? Conforme que vocês viram lá, eles vêm dessa forma agrupados. Eu vou aqui só explodir ou desagrupar, se vocês não sabiam como desagrupar, com o teclado direito aqui. Teclado esquerdo por de cima, vai inserir essa aba de diálogo, clique sobre o teclado esquerdo para desagrupar, certo? Então aí, segundo o que nós vimos estes elementos aqui, que estão inseridos daquele outro lado lá, certo? Então eu vou simplesmente selecionar todos eles de uma só vez, para não perder muito tempo, e vou fazer ainda aqui o processo de arraste, né? Eu vou pegar e vou arrastá-los para aqui. Se eu achar que estão bem desproporcionais, vou simplesmente com o teclado aqui, no canto, como estão inseridos multiplamente, de maneira que eu venha diminuindo a sua percentagem. Na medida que eu trago elas para cá, eu vou ainda com as setas aqui, redimensionando esse elemento, redimensionando estes elementos em forma de simultâneo. Então, pessoal, tem uma coisa bem super interessante, sei que vocês encontram-se vendo aqui, que eu vou acabar inserindo. Sei que vocês conseguem notar, ver que os elementos vêm com as sombras. Estão a ver as sombras aqui? Essas sombras encontram-se aqui porque eu já havia inserido no projeto anterior a opção sombras, porque são blocos, conforme a gente já havia informado que usamos naquele projeto anterior. Vê-nos com a sombra porque eu inseri as opções de sombras pré-configuradas. Sombras vindos dessa janela aqui, elas conseguem ser rebatidas para o sítio certo, certo? E se eu tenho outro tipo de iluminação aqui, essa iluminação vai iluminar aqui e eu consigo obter sombras nesse perímetro todo, correto, pessoal? Então o que eu vou fazendo? Vou redimensionar os meus blocos de uma forma rápida, simples, eficiente. Eu vou ir selecionando os nossos objetos aqui. Simplesmente vou pegar os meus objetos, vou selecionar, vou aqui, vou redimensionar, novamente vou arrastar os meus blocos para esta cozinha, esta sala de reuniões que se encontra aqui embaixo, né, um escritório, aliás, pessoal, peço desculpas, é um escritório, então vou indo redimensionar de acordo com a minha preferência, certo, pessoal? Vou Ctrl Z porque eu marquei elemento que eu não queria, então vou Ctrl C, vou largar, vou marcar os meus elementos aqui, vou redimensioná-los à minha preferência, certo, pessoal? Então eu já me encontro aqui a redimensionar a nível da escala os meus elementos, os meus objetos aqui para a parede. Este vou arrastar mais um pouco para aqui.
Então, pessoal, segundo o que vocês podem ver, esse material aqui, a minha textura de baixo, não atingiu esse encontro. Aqui tem uma interferência. Eu vou simplesmente pegar e vou arrastar até aquele canto, certo, pessoal? Então, aqui não me vê com as sombras. Eu vou clicar sobre as opções. Que eu quero inserir uma sombra aqui, vou fazer os comandos rápidos que eu quero aplicar, o resto vou ir acelerando o tempo. Aqui não tem as sombras, vou clicar sobre o elemento que não tem sombra. Aqui eu quero sombrear porque eles não estão a aparecer a minha sombra. Vou aqui na barra de ferramentas, nessa opção Drop Shadow, pessoal. Nota a informação Drop Shadow. Clico sobre ela e tem outros elementos inseridos aqui na Drop Shadow, porque eu vou escolhendo aquelas que eu preferir, mas eu quero a Drop Shadow apenas. Então aqui o que eu vou fazer? Com o teclado selecionado por cima dela, estes meus elementos têm uns pontos para mostrar que eles estão marcados e vou simplesmente arrastar as sombras para aqui. Com o teclado direito sem largar eu vou arrastar sombras, certo? Então notem que tem as minhas sombras aqui direcionadas. Eu vou fazer isto aqui. A iluminação vem por aqui, ela irradia esse perímetro e permeia sobre toda a sala, então minhas sombras tendem a ser jogadas para o local certo, que é mais ou menos aqui, certo, pessoal? Então o Corel Draw já consegue fazer essas questões de encenação de sombras, né, para alguns estudos prévios e práticos. Então, pessoal, vão fazendo isso, porque essa é a essência de Corel Draw. Vou jogar mais outros elementos aqui para vocês poderem ver como é que eles funcionam dentro de Corel Draw, certo, pessoal? O que eu vou jogar aqui agora? Vou pegar o elemento da sala de estar, certo? Vou marcar todos eles aqui para pegar elementos múltiplos, ou seja, peguei esses elementos que foram aqui para este espaço da minha sala de estar, só porém faltou uma coisa, pessoal. Estes elementos aqui eram da sala de estar, peço sinceras desculpas. Então, estes elementos aqui eram da minha sala de estar, eu vou selecionando, vou selecionar a minha mesa. O que eu vou fazer? Vou simplesmente pegar e vou arrastá-los até a minha sala de estar aqui. Depois vou redimensioná-los minimamente. Então é isso que está acontecendo aqui, pessoal, segundo o que vocês podem ver. O outro passo que eu tenho de fazer é bem ter de pegar esse material da sala de vídeos. Eu vou pegar aqui, vou marcar todos os outros elementos que para fazer cópias múltiplas, vou pegar, vou lhes arrastar para cá e vou redimensioná-los, pessoal. Depois da redimensão, o que eu vou fazer? Continuar a redimensionar porque a proporção não é que é necessária. Então trouxe o meu carve, os meus sofás, o meu tapete para aqui, vou pegar e simplesmente vou arrastá-los aqui do outro lado da parede, pessoal, certo? Então é mais ou menos isso que vocês conseguem ver. O Corel Draw trabalha basicamente dessa forma, simplesinha, faz as vossas plantas de piso, atraiam vossos clientes. Então os restos dos elementos só que eu vou ir jogando com urgência, porque a gente já não tem muito tempo. Como é o caso das portas, vocês precisam ver como é que as portas funcionam. Marquei uma porta, vou fazer Ctrl D porque eu quero simplesmente copiar essa porta. Ctrl Z, marquei mal, Ctrl D, ela me surge aqui. E eu vou simplesmente pegar esse elemento e vou ir arrastando até o local em que eu quero. Se eu não atingir o meu ambiente que eu quero inserir, vou simplesmente pegá-los e vou marcá-los da forma correta e lhes trazer para cá, pessoal, certo? Então se eu trouxe minha porta para cá, eu tenho que pegar a minha porta e inserir no sítio certo com Escape, vou desagrupar aquilo que eu não quero, vou com Escape ou Ctrl Z, marquei o meu elemento da porta, Ctrl Z, eu quero só a porta aqui, vou mover a minha porta para cá. Segundo o que vocês podem ver, a minha porta está nessa posição, ela rebate para este canto. O que eu vou fazer? Vou simplesmente mudar aqui a angulação da minha porta para 90 graus para que ela me dê nessa posição. Só que o que vocês podem ver é que a minha porta ela está para este lado. Eu vou arrastá-la para este canto aqui. Depois vou diminuir a sua redimensão, certo, pessoal? Vou redimensioná-la, vou diminuir um pouco mais a sua dimensão para que ela me caiba no sítio certo, correto? Então vou inserir a minha porta até cá, o bloco da minha porta. Depois vou arrastá-la até esse canto aqui. Depois vou também diminuir um pouco ao longo dessa altura, ao longo do seu comprimento. Vou simplesmente fazer isto e vou marcar a minha porta e vou pegar ela, vou colocar nesse contorno. Que vocês podem ver, ela está a abrir para aqui enquanto deveria estar a abrir para lá. Eu vou fazer isto. Se eu clico nessa ferramenta, ela vai me virar as suas posições, certo? Vou simplesmente pegar ela e vou desta vez vir para aqui e vou lhes inserir aqui nesse contorno. Assim que eu lhes inserir, depois vou rotacionar para aquele outro canto, certo? Clico nessa opção, ela vai me espelhar para aquela posição, certo? Então, Mirror Vertically é essa opção, Mirror Horizontally é essa opção, certo? Então é isso que está acontecendo aqui, pessoal. Eu vou indo redimensionar a minha porta. Essa porta desenhada é diferente da referência do desenho que eu encontro inserindo aqui, do objeto que eu encontro inserindo aqui. Então eu vou redimensionando de acordo com a minha preferência até eu conseguir encaixar a minha porta no sítio que eu tenho a necessidade, certo, pessoal? Então, basicamente, o princípio de funcionamento aqui são estes. Não tem muitos outros segredos. Eu vou fazendo isso periodicamente. Vou inserindo todos os outros elementos. Agora eu só tenho a porta aqui que eu quero que ela me desapareça. Eu vou marcar essa mesma porta. Após a marcação dessa porta que eu tenho aqui, eu vou... Notem que se eu quero eliminar essa linha de orientação da porta, eu clico sobre essa parede a qual a porta foi inserida. Notem que ela vai me marcar toda essa parede aqui. Depois abro esta mesma parede aqui, vai me surgir linhas Carve. Então depois vou sobre a opção para eu poder ver a configuração dessa minha porta. Vou selecionar a linha da minha porta aqui no fundo, né? Seleciono esta mesma porta, esta mesma parede, ela vem com a opção porta aqui habilitada. Clico sobre a opção porta, vai marcar toda a porta e eu vou
clicar aqui para deletar. Delete, a linha de orientação sumiu, certo pessoal? Vou fazer o mesmo aqui para poder simplesmente vos mostrar. Marquei esta parede, ela me surgiu aqui com a parede. As opções de parede eu vou abri-las aqui. Depois vai me ter aqui a opção porta, certo? Seleciono a opção porta e deleto a linha de abertura das minhas portas, certo? Para que eu consiga ter elementos aqui que não estejam a interferir na informação do meu projeto, certo? Vou pegar a mesma porta, simplesmente vou fazer Ctrl C, peço desculpas, Ctrl C ou Ctrl D, mas Ctrl D é multiplicar. Eu vou fazer isto e vou vir aqui em que eu me encontro com o local de inserção da minha porta. Simplesmente vou diminuir a configuração da minha porta, vou marcar e vou diminuir a configuração da minha porta e vou espelhá-la, pessoal, horizontalmente. O que eu vou fazer? Vou espelhá-la, vou mudar para essa posição e eu vou simplesmente novamente clicar aqui, ela vai me espelhar para lá, que é o local mais certo de abertura da minha porta, certo pessoal? Vou redimensionando-a de maneira que caiba dentro do meu padrão especificado. E eu vou na mesma também pegar arrastar essa mesma porta para aqui. Eu posso ainda diminuir essa sua largura para que eu consiga obter um encaixe perfeito aqui, para que seja uma porta com orientação de largura de 20, para conseguir cobrir este bloco que vocês encontram se vendo aqui, preenchendo essa área de caixilharia, certo? Ainda vou redimensionando a minha preferência. Então pessoal, nós não temos muito tempo. O resto é basicamente ir inserindo os meus blocos aqui, os nossos blocos também. As portas também podem ser sombreadas, jogar sombras das portas. Vou à opção Drop Shadow, vou simplesmente pegar essa porta, clicar sobre a porta e arrastar aqui a sombra das minhas portas. Vou fazer isto aqui, pessoal, certo? Bom, agora notem que a minha porta, ela já vem com sombras, né? Eu vou aumentar aqui a quantidade de sombras da minha porta. Sei que vocês conseguem ver, as portas também têm suas sombras, certo? Agora tem outra coisa importante que eu vou ir fazendo para conseguir mostrar-vos também. As paredes também jogam sombras. As paredes são possíveis de serem sombreadas. Marco a minha parede aqui, seleciono a minha parede. Aqui neste contorno aqui. Vou clicar sobre a minha parede, por cima da minha parede, com a opção Drop Shadow. Vou clicar sobre a opção Drop Shadow e vou fazer com que a minha parede jogue sua respectiva sombra. Ou vou cancelar com Escape. Vou marcar a partir do centro, aqui eu quero que a minha parede, aqui a partir do centro, jogue sombra para este lado aqui. E vou diminuir a nitidez das minhas sombras para que ela me seja um pouco mais linda e a sombra não pareça muito embaçada, certo? Vocês conseguem ver esse perímetro aqui, é de ocupação da nossa porta. Vamos diminuir aqui o nível de embaçamento. Se eu aplico isso, ela vai me aumentar o nível de sombreamento. Eu vou diminuir, ela vai também diminuir o nível de sombreamento para parecer simular mais realidade, certo pessoal? Então eu vou fazendo isso periodicamente até conseguir sombrear estes elementos, este contorno. Então olha como vocês conseguem vocês conseguem ver essas paredes a serem jogadas sombras. Vou jogar mais sombra para esta parede aqui. A questão é ter de marcá-la sobre o meio. Se ela é uma parede que vai até lá, se eu quero arrastar a sombra, marco no meio da minha parede, mais ou menos onde me sai essa informação. Eu jogo Ctrl Z para poder voltar. Com a opção Drop Shadow, clico no local em que eu quero fazer o lançamento da minha sombra aqui. Vou selecionar a minha parede, selecionei, Drop Shadow, ela me vai aparecer desta forma. Arrasto a minha sombra da parede para aqui, então ela vai jogar a minha parede para aqui, a sombra para aqui. E eu posso ainda arrastar o local de sombreamento ou vir diminuindo mais próximo aqui da parede para simular exatamente o real. Depois diminui o seu embaçamento de sombra, o seu local, o seu perímetro, a sua penumbra de sombreamento. Então é mais ou menos isso, pessoal. O resto vocês vão ver eu indo inserindo pouco aos poucos os objetos até que nós consigamos obter a peça final do nosso projeto, correto? Bom pessoal, sobre a humanização do reis de chão é isso que já demos início. Aguarde para ver a conclusão e o início da humanização da planta de piso do primeiro andar no próximo vídeo.